Bom dia, gente! Aos nossos telespectadores e aos nossos espectadores que estão aqui, né? Olha, conjugando o verbo errado de início. Hoje, nós somos do 7º período de Direito, vocês são do 5º. Maravilhoso, olha que público bom para a gente conversar. Hoje nós vamos trazer o tema aqui de responsabilidade civil no âmbito do direito do trabalho. Só que, vocês já tiveram aqui matéria de responsabilidade civil? Que bom que a gente vai começar conceituando o que é responsabilidade civil para depois adentrar a esse assunto, só que no direito do trabalho. Então, primeiramente, a doutora Erleide vai falar aqui a conceituação para vocês sobre o que é responsabilidade civil. Pronta, doutora? Bom dia, Wellington. Bom dia. Bom dia a todos. Não sei se eu estou pronta, mas vamos. A responsabilidade civil, ela é, na verdade, uma relação jurídica, né? Assim como a obrigação jurídica é uma relação jurídica, a responsabilidade civil, ela também é uma espécie de relação jurídica. Só que na responsabilidade civil, essa relação jurídica, ela não precisa necessariamente estar relacionada a um contrato. Então pode ser tanto contratual quanto extracontratual. Isso, ela pode ser contratual, que é a contratual ou obrigacional, sim. Ou pode ocorrer também entre pessoas que sequer tinham nenhum vínculo até aquele momento. Você pode dar um exemplo pra gente? Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Quando acontece ali a colisão entre veículos ou um pedestre atropelado, ali se forma essa relação jurídica que é a responsabilidade civil. Muito bem. Essa responsabilidade civil, o que seria exatamente a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela é, na verdade, a relação jurídica que consiste na atribuição do dever de reparar ou compensar um dano patrimonial ou extrapatrimonial. Extrapatrimonial, muito bem. E agora, pegando esse gancho aqui, nós vamos ver com a doutora Denise. Olha, me empresta aqui. Deveria ter colocado os outros, mas vamos lá. Agora nós vamos com a doutora Denise, que ela vai explicar para vocês o que seria a reparação e o que seria a compensação. Além disso, após, ela vai dar um exemplo do que seria patrimonial e extrapatrimonial. Pronta, doutora? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou começar pelo contrário, tá? Eu vou explicar primeiro o que é um dano patrimonial e um dano extrapatrimonial. E no fim eu vou linkar para dizer o que é reparar e o que é compensar, tá Muito bom? bem. Vamos começar. O dano patrimonial, o próprio nome praticamente nos leva, para onde a gente vai chegar. O dano patrimonial é um dano que atinge o patrimônio do indivíduo, que pode ser bem ou só um jeitinho que eu fiquei com dúvida agora. Então, o dano patrimonial pode atingir o bem ou pode atingir coisas que tenham valor econômico para o indivíduo. Então, ele pode atingir o carro, o imóvel, a sua casa, ou se for coisas com valor econômico, ele seria créditos ou direito autoral, pode ser. E o dano patrimonial, ele se divide em duas opções. Ou pode ser o dano emergente, que é aquele, por exemplo, o exemplo que a Leide usou do carro. O dano você já viu, já foi, ou vai lá na tua oficina, ele vai te dizer, deu X. Aquele lá é o dano emergente, ele surgiu diretamente da conduta danosa. O lucro cessante seria aquilo que a pessoa perdeu, futuramente perdeu por conta daquela conduta. O exemplo também do carro seria, eu sou motorista de aplicativo, por exemplo, bateu o meu carro, eu não vou poder trabalhar, aquele dinheiro que eu perdi, lucro cessante. Muito bem. Tá? Aí vamos falar de dano extrapatrimonial. Novamente, o próprio nomenclatura já vai para além do teu patrimônio, vai para além de um bem. Ele vai atingir diretamente o indivíduo, vai atingir o psicológico, o emocional do indivíduo. A pergunta do Wellington, ele pergunta o que é reparar e o que é compensar. Reparar, nesse caso, no caso que a gente já deu aqui, seria, por exemplo, o carro você consegue reparar, porque você consegue mensurar financeiramente quanto foi que aquele prejuízo causou. Aí você repara o dano pagando tudo ali. Agora, compensar
seria ligado já ao dano extrapatrimonial, porque você não tem como medir o quanto te afetou a tua moral, o quanto afetou o teu psicológico. É mais difícil de calcular. Fica difícil de calcular, você não tem como, aliás, você não tem como mensurar o quanto a pessoa fica abalada com aquilo. Aí você vai receber um valor para compensar, tentar equilibrar. Aí seria isso. Muito o bem. reparar é pagar, né, o valor todo, né, reparar o seu dano, e o compensar é tentar equilibrar essa balança aí para poder a pessoa se sentir relativamente compensada. Então, compensar seria o mesmo que quanto vale a tua honra. E reparar seria quanto custa o valor do teu para-choque. Muito bem. Agora, olha, seguindo aqui em frente, troca de microfone aí já rapidinho. Nós vamos falar agora sobre a responsabilidade civil, já dentro do direito do trabalho. E a doutora Andréia Pires, ela gosta de ser chamada de doutora, né? Andréia Pires vai conceituar pra gente. PhD. na line, né? Conceituar pra gente o que seria esse dano, essa responsabilidade civil já dentro do direito do trabalho. Vamos lá, doutora? Bom dia, Wellington. Bom dia. Olá, bom dia para vocês. Então, Wellington, né? Quando mencionamos responsabilidade civil, automaticamente nos leva para o âmbito do direito civil. Mas correlacionar essa responsabilidade civil, né, para o âmbito do direito do trabalho, precisa aí existir a relação de trabalho. Aí pensamos aí, né, na figura empregado, né, empregador, e até também numa relação contratual, né, ou algo correlato a isso, né, a relação de trabalho. Então, é justamente esse descumprimento, né, desta responsabilidade para causar aí às partes, tanto ao empregado quanto ao empregador, esta reparação, né, por este dano causado. Tanto aí no caso pode ser a reparação patrimonial, né, que é essa reparação voltada, né, ao material, ao patrimônio, ou esse dano relacionado, né, a reparação extrapatrimonial, que é justamente o que fere a honra da pessoa. Né? Doutora Andréia, você acabou de situar que essa reparação é quando há um contrato ali entre empregado e empregador, ou seja, reparar um dano causado ali por ambas as partes. Mas essa relação pode atingir um terceiro que não tem nada a ver com aquela relação ali entre empregado e empregador? Sim. Porque, né, vocês também, estudantes de direito aí do 5º período, já vê isso, né, que fere, no caso, as partes. No caso, quem? Né, os responsáveis aí deveria ser, no caso, o empregado e o empregador. Só que chega, né, até essa responsabilização civil no âmbito do direito do trabalho, ferindo, levando essa responsabilização a um terceiro. Por exemplo, pensemos aí nas empresas privadas, né, as terceirizadas. A Vale, muitas das vezes, ela prefere, né, contratar uma empresa e terceirizar, né, os seus serviços para esta empresa. Então, o contrato é apenas da Vale com essa terceirizada. Só que a terceirizada, no caso, faz aí uma relação contratual com o empregado. Aí essa relação já tem que ser só as partes quem? O empregado e o empregador. A Vale já não tem nada a ver, é um terceiro, é um desconhecido dessa relação contratual. Só que aqui, havendo esse descumprimento, né, dessa responsabilidade, né, por exemplo, de uma cláusula, ou sei lá, o inadimplemento do pagamento salarial, entre outros, sei lá, locou uma casa, não pagou a casa, cabe aí, no caso, né, o empregado recorrer, né, o judiciário, de certa forma responsabilizando, por exemplo, a Vale, que é uma terceira, né, que não tem nada a ver ali com a relação patrimonial. Então, e pode logo alcançar um terceiro ali. Só para ter uma noção mais clara, se eu trabalho para uma terceirizada da Vale e essa terceirizada, ela não paga ali minhas verbas trabalhistas, eu posso pleitear, né, se eu não conseguir receber, ou seja, se eu esgotar aqueles recursos para receber dessa empresa, posso pleitear uma indenização, receber esse valor da Vale? Pode sim, porque neste caso a Vale, ela tem a figura do garante, é como se fosse um fiador. Muito bem. Pode recorrer a ela. Ok, a gente tá com o tempo curto agora já, né? Mas rapidinho. Vamos para a próxima aqui, que seria a Amanda. Amanda, vamos lá. Nós sabemos que existem duas responsabilidades principais, que seria essa responsabilidade objetiva e essa responsabilidade subjetiva. Você pode falar aqui pra gente de uma forma bem simples o que seria a responsabilidade objetiva e subjetiva?
Então, a responsabilidade subjetiva, ela sempre vai depender de comprovação de dolo e culpa. Ou seja, imperícia, imprudência e negligência, ou a vontade do empregador em causar aquele dano. Ele vai ter dolo ali, na verdade, na conduta, né? Então, ele vai causar o dano. Então, a subjetiva, ela sempre vai depender desses dois requisitos. Eu precisar questionar. Culpa ou dolo. A objetiva, ela independe. Então, tem até uma expressão que a responsabilidade, ela vai depender da atividade de risco. Isso, a objetiva. Não, agora é a objetiva. Okay. Ela não depende de culpa ou dolo, nunca vai depender. Não vai ser um requisito que vai ser discutido. O simples risco do empregador, ele já enseja na responsabilidade do empregado. Então, se eu tenho responsabilidade do empregador. se eu coloco o funcionário para exercer uma atividade e essa atividade pode gerar um risco ali à sua saúde, seja mental, psicológica, física. Qualquer risco. Ok, aqui eu já tenho o simples fato de acontecer, eu já tenho o dano aqui, que seria a responsabilidade objetiva. A subjetiva eu tenho um a mais, eu precisaria comprovar a culpa. Sim. É importante também que saibamos que nós temos o quê? A conduta, o dano causado e uma ligação, né, entre a conduta e o dano causado, que seria o nexo causal. Isso daqui para objetiva. Para subjetiva eu adiciono um tópico a mais ali, que seria a culpa. Sim? Isso. Ah, muito bem. Eu te faço uma outra pergunta agora? Muito bem. Já para finalizar a parte dela aqui, nós temos, inclusive nós estudamos mais em sala de aula, essa responsabilidade que seria da objetiva e subjetiva. Isso. No entanto, nós temos mais duas, que são um pouco comentadas, que seria a mista e também a preventiva. Isso. A mista, ela vai ocorrer, né, como ela já disse, a combinação da objetiva com a subjetiva. Um exemplo, um trabalhador que exerce a sua função no 25º andar de um prédio. Quinto andar de um prédio. E aí, essa atividade, ela já é por si só de risco. Então, o empregador, ele já tem a responsabilidade objetiva sobre aquele empregado. E ocorre que o empregador, com negligência, ele deixa de prestar os equipamentos, EPIs, que a gente chama, né? Sim. Necessários para ele realizar aquela tarefa com mais segurança, né? Então, não tem, por exemplo, ali o cinto de segurança para ele trabalhar. Então, ele vai responder pelas duas. É mista a responsabilidade dele. Eu tenho aqui a objetiva pelo risco que ele está correndo. Isso. E por conta da negligência ali, por não ter oferecido, por exemplo... Por ele ter agido com culpa, ele também responde subjetivamente. As duas. Muito bem. E a preventiva? A preventiva, ela independe do dano. Muito bem. Eu vou dar um exemplo porque vai ficar bem melhor. Um gerente de um banco que faz recorrentes depósitos semanais da empresa. Essa não é a função dele, ele não tem um preparo. Ele não é segurança, ou ele não está acompanhado de segurança. Então, ele corre ali um perigo. Para ele, aquela situação é vexatória. Então, o simples fato dele se sentir daquela forma já causa a ele já pode recorrer, né? E o empregador já poderá ser. Ele sendo assaltado um dia ou não, independe o dano aí. doutora Belma, rapaz, a senhora maravilhosa. Vocês já sabem o que é ato ilícito, sim? Muito bem. Nessa doutora aqui vai falar rapidinho. O que é ato ilícito? Como é que eu não esqueci uma pergunta pra fazer. Posso falar? Não, o que é ato ilícito? O que é abuso de direito e se um abuso de direito pode se transformar no ato ilícito. E isso dentro de uma relação de trabalho, você pode correlacionar um ao outro, por gentileza? São muitas perguntas, eu falei que era só uma, mas englobei tudo aqui, professora. Vocês viram que foram tantas perguntas. Bom dia, professoras. Bom dia, acadêmicos. Então, assim, conforme indagada pelo Dr. Wellington, né, com relação ao ato ilícito, assim como o abuso de direito, e também para que a gente possa demonstrar por meio de um exemplo, né, a questão do ato ilícito, né, nós podemos observar de uma forma bem simples, como vocês já têm conhecimento sobre, na verdade, o quê? Uma transgressão, né, uma violação. Nós vivemos em uma sociedade, essa sociedade, né, aqui nós temos normas, né, e essas normas, quando elas são transgredidas, quando elas são violadas, né,
elas podem elas vão se tornar aí no que nós chamamos de ato ilícito, né? Então, essa violação, ou seja, a atitude, o fato de eu causar um dano, né, de eu causar um prejuízo, né, ao direito de alguém, eu estou causando aí um ato ilícito, né? O próprio artigo do 186 do Código de Processo Civil, aliás, Código Civil, não, do Código Civil, que eu estou com processo na cabeça, gente, do Código Civil, o que ele vai nos remeter? Que aquele que por ação ou omissão, seja voluntária, né, negligência ou até mesmo imprudência, violar um direito e causar dano a outro, ele vai ainda, né, fazer o quê? Ele vai pode ser de forma moral, como também patrimonial, mas ele vai estar cometendo um ato ilícito, né? E aí o próprio, né, dentro desse mesmo diploma legal, o artigo 927, ele diz que quando eu causo esse ato ilícito, eu tenho o direito, né, eu tenho a obrigação de reparar, né? E aí, já com relação à questão, quando que é essa questão do abuso de direito, né? Eu tenho também aí, por exemplo, eu tenho um direito, mas quando eu posso me exceder com relação a esse direito, eu vou estar aí também causando o quê? Um ato ilícito, praticando o ato ilícito. Então, é nessa hora que eu posso fazer essa comparação entre a questão da ilicitude e a questão do abuso de direito, que esse abuso de direito, ele se torna ilícito. Então, e para exemplificar, nós podemos ver o artigo 474 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que ele determina, né, a suspensão do empregado pelo empregador até 30 dias. Mas quando essa questão, essa suspensão, ela se excede aos 30 dias, aí eu vou estar excedendo a um direito, né? Nesse caso aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ato ilícito. Eu tinha um direito, mas automaticamente, como eu me excedi, né, eu estou diante de um caso de um abuso de direito. E com essa exceção, eu vou tornar um ato ilícito, né? E aí, ainda com a possibilidade de gerar o dano moral, né? Porque aí eu vou estar dispensando, o empregador, ele tinha esse direito, automaticamente ele usou do seu direito, mas de forma abusiva, né? Porque ele excedeu aquilo que prevê as leis trabalhistas, né? E ainda com a possibilidade de responder por dano moral. É isso. Acabou. Gente, agora a professora me olhou. Olha, olha, a gente tinha assunto aqui pra falar, mais e mais. Olha, excludente aqui dessa responsabilidade e do nexo causal. Assim, o assunto é bastante extenso, mas eu acho que a gente conseguiu explanar pelo menos o básico. E agradeço pela atenção de todos. É isso. Muito obrigado. E é isso.